sobre o trabalho e a presença da Raquel no filme. Assim, do elenco como um todo, mas eu acho que a presença da Raquel ali, que está colocando o corpo dela como obra, é algo que me fascinou profundamente. Assim, eu estou agora em Brasília dando uma oficina, discutindo o lugar do ator no cinema, pensando possibilidades, e a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com o Fabrício esses dias, em relação ao Vazante, até, porque eu acho que os atores negros do Vazante conseguiram atravessar a maquinária inteira do cinema e chegar vivos do lado de cá. Se há alguma subjetividade naqueles personagens, esses atores foi quem conseguiram colocar no olho deles. E há algo de muito emocionante em ver o trabalho da Raquel, e que eu tenho discutido muito com as pessoas nas minhas aulas, é que, normalmente, a gente fala que quando a gente vê o ator, é ruim, porque a gente perde o personagem. E o jogo que a Raquel e você na direção faz, em que o tempo inteiro esse signo está sendo desvelado e revelado, porque ela está se criando em cena e ela está gerando aquela emoção, e existe no corpo dela, eu achei isso de uma beleza profunda, porque eu vejo personagem e atriz no processo de criação e da busca de representar essa emoção. Eu falei ontem para ti, o teu choro no filme é de uma construção, para mim, que é genial, assim, está no corpo e está numa busca desse choro. E ele é plástico, é belíssimo, assim. Então esse é um comentário que eu realmente fico fascinada, porque eu consigo, sem perder a personagem, ver a atriz, e isso fortalece ainda mais a personagem. Assim, para mim foi fascinante esse jogo de opacidade e transparência que fica o tempo todo na minha relação com essa personagem, com essa atriz em cena. E uma outra pergunta que eu queria saber assim, é sobre a escolha das obras. Eu concordo com o Madi que o risco seria muito chato ver um filme com um cara punhetando com tinta ou caneta. Tinha que ter algo realmente naquelas obras que tivesse a ver com o universo do filme. Eu acho o filme extremamente coerente, amarrado. Elas são extremamente violentas, elas são muito pesadas. Elas me dizem muito sobre o filme e sobre a relação dos dois. Eu queria saber como é que... falar um pouco dessa obra, assim, do artista que está por trás, de como foi a escolha, a decisão por essa representação. Obrigada. Obrigada. Acho que todo o processo, assim, né, ele durou um ano, né, até desde da Júlia me escolher, assim, até a gente começar a filmar. Então acho que eu tive bastante tempo para aproveitar, assim, e realmente são muitos atravessamentos, assim, né, com a minha vida, assim mesmo, porque tem uma coisa ao contrário que se passa ali, que quando a Júlia me convidou, quando eu fiz o teste com ela e quando ela me convidou, eu tinha um bebê de 4 meses e meio. Então, durante todo o processo do filme, algumas coisas que não entraram também, tinham muitos questionamentos dela sobre como continuar a carreira sendo mãe. E eu estava me fazendo essas perguntas, né? E eu ficava muito querendo falar para ela que era possível, porque eu estava fazendo filme. Então isso me ajudou muito por uma via inversa, assim, sabe? Do atravessamento da criança na vida, assim. A possibilidade de ter ou não. E pelas questões também, por a gente ter ficado tanto tempo trabalhando a dança, assim, né? Fora os quase 2 meses que a gente ficou em sala mesmo, assim, ensaiando e criando a obra de dança, né? Eu fiquei antes 4 meses me preparando, assim, sozinha, então... acho que obrigada. Que bonito que você falou. Obrigada. Eu acho que tinha esse desejo de fazer esse atravessamento assim o tempo todo, né? Então o roteiro estava super amarrado e ao mesmo tempo a gente ficou reconstruindo o roteiro junto, e assim, tipo, no caso do Rodrigo trazendo um pouco menos a vida dele pessoal, assim, mas no caso da Raquel e do Neto, como eles viviam esse processo de construção em cena, a gente, e no corpo deles, né? Porque mal ou bem
é inevitável que a Raquel, o corpo dela responda ao fato desse histórico de acrobacia, e o Neto de um histórico de dança de rua, e como isso se encontrava, só era possível dentro de uma dança extremamente contemporânea que aceita esses corpos que falam diferente, né? Então, como eu acho que o trabalho foi um pouco de tentar trazer esse corpo, Raquel e Neto, para dentro do filme de uma maneira que pudesse ser coerente com as danças que a gente estava construindo. E aí, nesse sentido, a Flávia foi muito essencial, assim, porque, né, acho que a Flávia, logo quando eu chamei ela, a gente começou a desenhar um pouco as coreografias lá naquele workshop 3 anos antes da filmagem, e já tinha desenhado, por exemplo, a dança da cadeira. Mas ao mesmo tempo ela falava para mim, cara, mas tipo, a gente precisa construir com eles, né? Tipo, e ela inclusive não queria assinar a coreografia do filme, por exemplo, para ela a coreografia do filme ela é uma construção de nós quatro, assim, porque de fato a gente foi construindo, nesse processo de construir a performance, a gente foi construindo juntos e a partir daí trazendo para dentro do filme. Tinha várias cenas que ela falava sobre o Circo du Soleil, o Neto falava sobre a dança de rua, enfim, tinha cenas de jantares, assim, que isso acontecia. Então teve um pouco esse desejo, assim, de ficar jogando o tempo todo. Fico feliz que isso está no filme, assim, de alguma maneira. Quanto às esculturas, na verdade, quando a gente conceitualizou lá atrás, assim, a gente conceitualizou todo o filme a partir da ideia de equilíbrio. Então, era equilíbrio na dança, na narrativa, né, na relação dos dois, e nas esculturas. E aí a gente fez uma série de pesquisas e uma das pessoas que a gente usava como referência para construir isso era a Elisa Bracher, que foi quem fez as esculturas depois. Então, na verdade, ela já era a nossa referência de construção. Tá? Então, quando a gente foi fazer, no final, quando ela entrou para fazer mesmo, e naquele momento inicial a gente não sabia que ela ia fazer, quando ela de fato entrou para fazer, ela já era, o filme já era construído para as obras dela. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do filme, o personagem vivia um processo de crise, né? O personagem via o movimento da Raquel, do corpo, da dança, e entrava numa crise de tentar trazer aquele movimento para dentro do corpo escultórico. E como trazer isso, assim? Então, ele começa a ficar vivendo um processo de lidar com situações que ele nunca tinha lidado antes, que é o movimento, e, portanto, ele vai para o plástico, ele vai para materiais mais leves em relação ao que ele sempre tinha trabalhado. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que a Elisa Bracher, ela acabou vivendo a mesma coisa no processo, assim, porque quando eu virei para ela e falei, a gente tem que trazer movimento, porque esse é o processo do Rodrigo, do personagem, a gente tem que trabalhar com plástico. Ela falou, fudeu, não vou trabalhar com plástico, plástico é feio. Tipo, plástico, né? Plástico é um artigo que não faz sentido, não tem necessidade, não tem interesse, assim. E aí ela entrou em crise, tipo, ela entrou no processo de falar, cara, não vou conseguir responder a isso. Então ela começou a viver a mesma crise do Rodrigo e começou a produzir um monte de coisa, várias que não funcionavam, que estão no filme e que claramente não funcionavam e tal, até que ela chegou numa que foi muito importante para ela, assim, que é o Pulmão, que é justamente o que o crítico detona, que é uma obra que ela fez enquanto a gente estava nesse processo, e aí acabou que, quando ela foi me mostrar a obra, ela se tocou que, na verdade, nessa obra ela estava falando sobre a morte da mãe dela, que tinha